Para você, Luara, para Camila, para todo mundo que está acompanhando aí a Central da Esperança pela TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Como todo mundo aí em casa já pôde perceber, hoje a gente está falando aqui do lado de fora do Santuário Nacional. Uma bela imagem, o santuário, apesar de vazio, está muito vivo no coração de todos que acompanham, pelo menos aqui, a TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Tempo ensolarado hoje em Aparecida. A gente vai conversar exatamente sobre esse auxílio emergencial que foi aprovado pelo Congresso Nacional e deve ser sancionado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, mas aí tem muitas dúvidas, destinado principalmente para o trabalhador informal. Por isso, a gente convidou um especialista para falar com a gente, tirar todas essas dúvidas e outras, principalmente na relação com o consumidor. Tem muita gente hoje com muitas perguntas a fazer. Eu estou aqui com o Felipe Moreno Ramos, advogado trabalhista. Muito obrigado por atender o nosso convite, estar aqui presente no Santuário Nacional. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luara, Camila, todos que nos acompanham. Primeiramente, parabéns pela iniciativa da Central da Esperança, que nos mantém bem informados e nos dá uma esperança. Mostra que essa tempestade toda vai passar. A gente tem que saber como passar, né, doutor? Exato. Sabendo como passar, a gente vai tirar boas lições de tudo isso. Exato. Tem muita gente em dúvida. Quem tem direito, afinal, a esse auxílio emergencial? Bom, o texto final ainda, como você bem disse, será sancionado ou vetado pelo presidente Jair Bolsonaro nas próximas horas. Enquanto nós estamos conversando aqui, essa apreciação está sendo feita pelo Planalto. Em princípio, trabalhadores informais que estejam inscritos ou no CadÚnico, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, ou microempreendedores individuais, os MEI, ou sejam segurados da Previdência Social. Em relação à renda, esse beneficiário, esse requerente, só pode ganhar até R$ 522,50, referência a 50% do salário único per capita por família. E tem uma segunda regra, que se a família alcançar até 3 salários mínimos, ou seja, nos valores atuais, R$ 3.135, ele também fará jus. Isso para trabalhador informal, a gente precisa tirar essa dúvida, porque tem muita gente ainda não sabendo para quem que de fato né? Em relação à renda per capita, mora sozinho, mora com os pais, a renda dos pais, por exemplo, ultrapassa esses 3 salários mínimos, é bom isso ficar claro. Agora, tem outra regra desse projeto que foi aprovado pelo Congresso, é que a pessoa beneficiada não pode ter mais de um benefício federal, né? Exato. Fique claro isso também, Exato. Né, doutor? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a pessoa até pode receber um outro benefício, mas ela terá que fazer a escolha. A opção. Em relação ao mais vantajoso. Então imagine, ela recebe lá um auxílio, um seguro-desemprego que seja mais vantajoso. Se ela optar por esse, ela vai optar por um benefício de valor menor, R$ 600 por mês. Então ela precisa ficar ciente dessa situação. E o calendário ainda vai ser divulgado pelo governo federal a partir da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Agora, aproveitando, doutor Felipe aqui, que está presente aqui na Central da Esperança, tem muitas perguntas que estão chegando, como eu disse no início, muitas dúvidas ainda nessa relação com o consumidor. Por exemplo, a Lúcia Oliveira, ela é de Governador Valadares, no Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: se eu não pagar uma dívida nesse tempo, nessa crise do coronavírus, ela pode ter o nome incluído naqueles dos inadimplentes, Serasa, enfim. Esse nome negativado. Isso. Lúcia, eu vou pedir para que você mande um novo WhatsApp aqui para a Central da Esperança, porque nós temos algumas considerações a respeito desse assunto. Se sua dívida, se o seu credor for um dos 5 grandes bancos do Brasil, o seu nome não pode ser negativado por uma decisão do Conselho Monetário Nacional de agora de 16 de março. Eu não sei quem é o seu credor, se é uma pessoa física, se é uma loja pequena. Tem que especificar. Mas eu peço que você entre em contato novamente aqui com a Central da Esperança, através do WhatsApp, para que a gente possa esclarecer melhor a sua dúvida. Mas em relação aos demais telespectadores, se essa dívida se refere aos 5 grandes bancos brasileiros, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander, esses bancos, por determinação do Conselho Monetário Nacional, não podem negativar os nomes. Não podem. Até porque tiveram vários benefícios fiscais para terem essa prerrogativa, esse benefício. Essa dívida depois deve ter uma renegociação dela, né? Exatamente. Parcelamento, o banco vai facilitar também, no caso dos bancos, desses 5 que eu citei, essas
esses financiamentos, esses empréstimos serão simplesmente pausados. Sim. Simplesmente pausados. Serão adiados os seus pagamentos. Volta a cobrar quando a gente passar por essa crise. Passar por essa pandemia. Aproveitando já, porque é uma dúvida frequente também, conta de água, conta de luz, também é suspenso, o mesmo critério. Como nós estamos em rede nacional aqui e as concessionárias são em grande parte ou municipais estado, né? ou estaduais, a gente não consegue te dar um panorama geral. Sim. Então a questão é de consultar a sua empresa que fornece seu esgoto, a sua água na sua casa e fornece sua energia. É questão de consultar em cada localidade aqui do Brasil. Qual foi a política adotada por eles, Exato. né? Tem uma outra pergunta, Antônio Moraes, que é de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte, doutor, tem um comércio, mas está fechado por conta desse decreto do governo estadual, o governador João Dória. O que acontece se ele abrir e desrespeitar esse decreto? O decreto que fecha, se eu não me engano, é municipal e é do prefeito Bruno Covas, se eu não me engano. Para São Paulo. No caso da cidade de São Paulo, há um grande limbo jurídico. Antônio, eu vou te recomendar duas coisas. Eu não sei qual é a natureza do seu comércio, mas há um decreto federal estabelecendo quais são os serviços não essenciais. Em relação a serviços não essenciais, não há proibição, ou então essa proibição é mitigada, ela é flexibilizada para o efeito de que o comércio possa ser aberto, mas sem aglomerações, adotando álcool em gel, todos os cuidados relativos à Covid-19. Em relação ao seu caso, Antônio, vou pedir para que você procure seu advogado de confiança, porque há um conflito de normas nesse sentido, entre um decreto municipal e um federal. Agora também uma pergunta que tem sido muito frequente nesse tempo de coronavírus, a Gilvana de Belém, no Pará, ela enviou a seguinte pergunta. Meu filho, diz ela, estuda em um colégio particular e vem tendo aulas online, como tem acontecido com todos os colégios, né? Não só particulares, como também públicos tem sido assim. Entretanto, não estão dando assuntos novos, apenas assuntos anteriores, ou seja, uma revisão. Como fica a questão do pagamento da mensalidade, doutor? Uma pergunta que muita gente está se fazendo agora. Sim. A gente não pode influir no campo pedagógico. Sim. Como é o nome dela mesmo? A Gilvana, lá de Belém do Pará. A gente não pode influir aqui no campo pedagógico. Nós não sabemos em relação à revisão, se os professores já tinham programado tal prática, a gente não sabe. Em relação às mensalidades, existem algumas discussões do Conselho Nacional de Educação. O ministro Abraham Weintraub, ministro da Educação, tem algumas propostas nesse sentido. Por enquanto, nós não temos nenhuma diretriz clara a respeito da suspensão de pagamento de mensalidades. Então, nós precisamos, eu peço para que você fique ligado aqui no jornalismo da TV Aparecida, porque essa informação pode sair hoje, amanhã. As informações estão a todo momento novas aqui, estão aparecendo novidades a todo momento. Então, peço para que você fique ligado no jornalismo, porque essa informação pode sair ou hoje, ou amanhã, ou nos próximos dias. E essa é a nossa finalidade aqui, doutor, porque a gente presta serviços para a nossa população, para os nossos telespectadores aqui da TV Aparecida, mas também falando dessa positividade, né? Vamos pensar positivo, deixar de pensar negativo. O Canal da Esperança é justamente para levar essa mensagem de carinho, de fé, para todo mundo que está vivendo esse momento tão apertado, tão difícil. Mas a Luara, lá no estúdio, tem uma pergunta para fazer para o senhor, aproveitando a participação aqui na Central. Pois não, Luara? Eduardo, estou repassando uma pergunta que já fizeram para mim, não soube responder, já que temos especialista. O fato é, tem direito a Bolsa Auxílio, esses R$600, só quem contribui para o INSS, mesmo que seja um trabalhador informal? A Luara está perguntando para o senhor em relação à ajuda emergencial que a gente estava falando no início, né, Luara? Isso mesmo. De R$600. A pergunta é? Se só quem contribui para o INSS tem direito dessa bolsa. Se só quem contribui para o INSS tem direito a essa bolsa. Sim, expressamente. Aliás, é uma curiosidade, foi boa essa sua pergunta, porque o projeto, mais conhecido como Corona Voucher, ele altera a LOAS. Ele altera a Lei Orgânica de Assistência Social, Lei 8743. Altera a LOAS, 8742, aliás, perdão. E institui benefício de prestação emergencial e transitória, que é isso que nós estamos falando, Corona Voucher. Só quem contribui, quem era contribuinte até dia 20 de março. Quem era contribuinte até dia 20 de março estava com as prestações ou em dia, ou pelo menos estava no período de graça da LOAS, da Previdência Social, em relação às contribuições, este faz jus. Não adianta agora começar a contribuir a partir de agora, que não vai... não fará jus ao benefício, até porque são 3 meses em princípio. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 3, segundo o próprio projeto, segundo o próprio projeto aprovado ontem pelo Senado.
Interessante, só para a gente concluir aqui, o pagamento será feito por 3 meses, o período Sim. que está estipulado no projeto, mas assim, eu estava até conversando com o doutor um pouco antes, em relação às aglomerações, que tem sido a prioridade do governo de evitar essa sair de casa para ir em qualquer repartição, seja nos bancos, lotéricas e correios, onde serão pagos esses valores, mas não é presencial, né, doutor? É bom, porque daí todo mundo já vai querer sair de casa para receber. Exato. Muita atenção, é para continuar evitando sair de casa, né, doutor? Sim, a gente não sabe como será a execução do projeto, mas nós já temos uma certeza trazida pelo projeto de lei aprovado ontem. Esse pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal e pelos seus correspondentes, lotéricas, agências dos Correios, e a Caixa vai criar uma poupança social digital. Sim. Então, quem beneficiado, quiser requerer o benefício, basta ir à página que ainda será criada pela Caixa Econômica Federal. Como se fosse o cadastro. Exato. E lá vai ter que anexar os documentos, Sim. declarar, fazer algumas autodeclarações nesse sentido, mas não precisa se deslocar, não precisa sair de casa. Muita calma nessa hora. Exato. Doutor, muito obrigado pela participação prazer. aqui na Central da Esperança TV Aparecida, esclarecendo todas essas dúvidas. E quem está em casa, está aflito, precisa mesmo ter essas orientações. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde.